A Prefeitura de Ubatuba decretou estado de emergência e de calamidade pública na Santa Casa da cidade. Há 2 meses, a administração municipal assumiu a gestão provisória da unidade e, após uma auditoria, foram identificadas várias irregularidades. Na questão sanitária, por exemplo, o mais alarmante é a falta de controle dos agentes infecciosos e de higiene hospitalar básica, já que o hospital não realizava a separação adequada de vestuário dos pacientes e também não dispunha de canalização específica para eliminar os efluentes hospitalares, como sangue e até placenta, por exemplo, o que fez o índice de infecção hospitalar atingir índices alarmantes. A taxa de mortalidade infantil também está muito acima da média estadual. Absurdo, né? Nem parece um hospital. Desde novembro de 2017, diversas alas e setores importantes foram interditados pelas vigilâncias municipal e estadual. Entre elas, o centro cirúrgico, a farmácia, a lavanderia, laboratório, cozinha e almoxarifado. Situação que resultou na paralisação de cirurgias eletivas e transferências de inúmeros pacientes em situação de risco para outras cidades do estado. Já o balanço financeiro apontou um déficit de aproximadamente 82 milhões de reais. A auditoria também apontou 130 demandas judiciais entre trabalhistas e cíveis que podem onerar ainda mais os cofres da instituição em pelo menos mais 10 milhões de reais. Situação, né? Amanhã é o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. As unidades de saúde da região estarão abertas para atender os grupos de risco que devem ser imunizados. Na região, a meta é vacinar 630 mil pessoas. Nas 2 maiores cidades do Vale, quase 80 mil moradores já receberam as doses contra o vírus influenza. Neste sábado, São José dos Campos terá 17 postos volantes de vacinação em supermercados, UPAs, associações de bairro e também no Hospital de Clínica Sul. Já em Taubaté, as vacinas estarão disponíveis nas UBSs mais Independência, Fazendinha, Gurilândia, Aeroporto e Mourisco. E por ser véspera do Dia das Mães, a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que as linhas de ônibus serão reforçadas neste sábado em todas as linhas, que saem dos bairros em direção ao centro da cidade. A conta de água e esgoto vai ficar mais cara na região a partir do dia 10 de junho. O reajuste de 3,5% vale para os municípios atendidos pela Sabesp. São 25 aqui na nossa região. O aumento foi autorizado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Nas residências, o valor vai passar de R$ 24,15 para R$ 25. A tarifa social será reajustada para R$ 8,48. Já para a indústria e comércio, a tarifa vai subir para R$ 50,20. O último reajuste, que foi de quase 8%, aconteceu em novembro do ano passado. Está de folga no fim de semana? Então pode preparar o guarda-chuva, porque o tempo deve mudar a partir de amanhã. Veja no mapa da previsão. O sábado na Serra da Mantiqueira vai continuar com clima típico de outono. Monteiro Lobato vai amanhecer com frio de 7 graus. À tarde, a máxima chega a 20 graus em São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, a nebulosidade aumenta com a chegada de uma frente fria. Em Queluz faz 25 graus amanhã. Em São José dos Campos e Guaratinguetá, os termômetros atingem 27 graus. No litoral norte, o céu fica parcialmente encoberto, com mínima de 16 e máxima de 29 graus em São Sebastião e Ubatuba. Hoje, em Taubaté, fez sol e calor de 27 graus. Amanhã e principalmente domingo, há previsão de chuva por causa da frente fria. A máxima, mesmo assim, continua em 27 graus. Em Campos do Jordão, faz sol de manhã e chove à tarde neste sábado, com máxima de 21 graus. O Dia das Mães vai ser chuvoso na estância turística e a temperatura não passa de 19 graus no domingo. Em Caraguatatuba, a praia está garantida só no período da manhã. Amanhã à tarde, o tempo fecha e chove na cidade, que vai ter mínima de 19 e máxima de 29 graus.
Estraga prazer essa previsão do tempo fim de semana, né? Logo nesse, né? Dia das Mães. Mas apesar da previsão de chuva, o tempo seco é uma característica das estações mais frias, né? Como o outono, por exemplo, o que aumenta o risco de doenças respiratórias. Nessa época do ano, os médicos registram 30% a mais de pacientes com alergia, dor de garganta e outros problemas relacionados. E nas farmácias, as vendas de medicamentos também crescem. Céu azul, sol e tempo seco. Com o clima assim, o nariz coça, fica difícil respirar. Cera no nariz, eu espirro, fica aquele nariz vermelho. É sim, parece que eu estou resfriada, mas não é gripe, é secura mesmo. É só mudar o tempo que eu fico assim. A Ana Lúcia sofre de sinusite e já tentou de tudo. Remédios, homeopatia, até vacina, mas nada resolve o problema. Por isso, o descongestionante nasal virou parceiro inseparável. Vivo na dependência do remédio para estar descongestionando. Porque se eu ficar um pouquinho com o nariz mais entupido, eu tenho muita dor de cabeça, tenho muito mal-estar e pode às vezes até vir enxaqueca. Então, mas eu não posso com calor, com frio, com poeira, com nada. Inclusive, o médico falou que eu tinha que viver numa redoma de vidro. Fiz muitos tratamentos, tudo, mas agora eu não sei mais o que fazer. O problema é que os famosos descongestionantes nasais, tão usados por quem sofre de rinite, sinusite ou pegou um resfriado, só resolvem o problema naquele momento. Eles, inclusive, podem gerar dependência e causam arritmia do coração. E na busca por tratamentos realmente eficazes, cada vez mais pacientes têm buscado os consultórios médicos. É que nessa época do ano, nos meses mais frios, a incidência de doenças respiratórias aumenta em 30%. Nessa época do ano, por causa do ar seco e frio, né, que é o que acontece aqui no hemisfério sul, aumenta bastante o índice de doenças respiratórias, tanto nas vias aéreas inferiores como nas superiores. E doenças respiratórias a gente quer dizer tanto problemas infecciosos, virais, como gripe, resfriado, e como bacterianos, sinusite, faringite, amidalite, pneumonia, tuberculose, mas também problemas alérgicos também. Alergias tanto nas vias inferiores, como asma, bronquite, uma laringite alérgica pode ser também, e também rinite alérgica. São as doenças muito comuns nessa época do ano. O movimento nas farmácias também aumenta. Nessa, a mudança de estação eleva as vendas dos medicamentos. Uma demanda significativa em aparelhos de inalação, alguns produtos antigripais, alguns antialérgicos também e xaropes para expectoração e para tosse, que nesse período ali aumenta bastante. Normalmente, para esses produtos específicos, a gente tem um aumento de 20% a 40%. E comparado com o mês anterior, ou os meses anteriores, que não são da estação, né, de inverno, esse porcentagem pode variar até 50% mais ou menos desses produtos. Conviver com os dias mais secos realmente não é nada fácil, mas pode ficar ainda pior se o tratamento não for seguido corretamente. Sendo assim, a orientação número 1 é nunca tomar remédios por conta própria. Depende do diagnóstico, depende da causa. Então não tem um remédio que é bom. Vamos dizer, esse antibiótico é muito bom, toma esse, mas não é todos os casos. Se for uma infecção viral não vai adiantar nada, depende da infecção bacteriana, não seria esse o antibiótico mais adequado, ou depende do quadro clínico do paciente mesmo, o paciente já tomou antibiótico há pouco tempo, ou tem algumas outras doenças associadas, ou muitas vezes o antibiótico tem que ser tomado com alguns outros remédios juntos para fazer efeito. Então tem vários detalhes que faz com que acertar o tratamento sem saber o diagnóstico fica difícil. Olha, e para evitar as doenças respiratórias é recomendado ingerir bastante água, lavar o nariz com soro fisiológico, deixar os ambientes sempre bem arejados e umedecidos, né, com toalhas molhadas, baldes com água e até umidificadores. Manter a casa sempre limpa e evitar exercícios físicos nos horários mais quentes do dia também ajuda a evitar complicações. No próximo bloco do Band Cidade tem as notícias do esporte. Neste fim de semana a bola vai rolar. Os times da região vão jogar no Paulistão da Série B. O São José, que segue invicto, joga fora de casa. E ainda, hein? Fim de semana para celebrar o Dia das Mães está cheio de atrações aqui na região. Os detalhes já na nossa agenda cultural. Destaque aí para o DJ Alok, que vai estar em São José dos Campos. Hora certa para você, 7h11 agora.